Olá, gente! Voltei com mais um vídeo aqui para o nosso canal. Desde já agradeço a todos vocês que estão aí me ajudando, assistindo meus vídeos e deixando o seu like. E para você que ainda não é inscrito, se você gostar, inscreva-se e seja bem-vindo! Então, gente, hoje o assunto vai ser o mais pedido do canal. Desde o começo as pessoas me pedem para falar sobre isso, as pessoas me perguntam sobre isso. Cadê o pai das crianças? Onde estão os pais das crianças? Então, gente, lembrando que hoje eu não vou estar falando do pai da Raquelane, do Rafael e nem do pai do Isaac. Vou estar falando aqui hoje sobre o pai do Benjamin. Por que, gente, eu vou estar falando sobre ele? Porque, gente, é um assunto que, desde o começo do canal, as pessoas sempre me perguntam cadê o pai do Benjamin? Por que o pai do Benjamin não é presente? Então, gente, hoje eu vou estar falando o que aconteceu e o que está acontecendo, tá bom, gente? Lembrando que vou estar falando de uma pessoa que jamais me fez alguma coisa de mal, jamais. Então, hoje eu vou estar trazendo esse assunto aqui, né, pro canal. Então, gente, eu vou ter que começar lá de trás para que vocês entendam tudo o que aconteceu. Eu sei que a história é longa, eu vou estar contando aí um terço da história só, né? 3% só dessa história eu vou estar contando, porque foi muitas coisas que aconteceram, mas para que vocês entendam eu vou puxar um pouquinho lá de trás. Então, gente, o pai do Benjamin, ele é baiano, né? Ele nasceu no estado da Bahia, mas foi criado em São Paulo. E muita gente aí sabe, né, que eu sou cristã. Então eu conheci o pai do Benjamin nesse meio aí, né, no meio cristão. Ele veio aqui para Vitória, então eu conheci ele aqui. Praticamente assim na igreja, claro, eu já tinha visto ele, né, na rua, inclusive eu fiz um convite para ele ir na igreja onde eu congregava e ele aceitou. Não foi no dia, mas passados uns dias ele foi na igreja onde eu congregava e ali a gente começou a se conhecer. Não foi de primeiro momento, demorou bastante tempo depois, uns 3 meses depois a gente começou a conversar, porque até então, né, a gente só se cumprimentava mesmo normal, como duas pessoas normal. E depois, passado um tempo, a gente começou a se conhecer. Ele pediu meu número, a gente começou a falar por mensagem e tal. O pai do Benjamin, ele nunca teve filho, né? O Benjamin é o primeiro filho dele, né? E até então, desde quando eu conheci ele, gente, desde quando a gente começou a se falar, né? A primeira coisa que ele me contou foi a história de vida dele. Portanto, ele era um menino assim, eu falo menino, gente, esse é o jeito de eu falar, né? Um rapaz muito triste, estava muito depressivo na época e eu também estava passando por um momento de depressão muito forte ainda. Muita gente aí no canal não sabe, mas eu ainda estou me recuperando, né? Desses momentos ruins aí que eu passei já na minha vida. Pela graça de Deus, né? Cada dia estou aqui subindo um degrau, né? Na vida. E quando eu conheci ele, né? Ele era uma pessoa assim muito triste, uma pessoa que chorava, tipo assim, qualquer coisinha ele chorava. Se a mãe dele ligasse para ele lá de São Paulo, ele ficava chorando. Era uma pessoa muito depressiva. E foi nesse meio aí, né, que eu conheci ele. E no primeiro momento ali não havia um interesse da minha parte assim muito grande, gente. Ele já gostava muito de mim, né? Quer dizer, como diz o outro, já carregava água na peneira por mim. Mas eu assim ainda estava com o pezinho atrás, porque eu estava vindo, né, de 2 relacionamentos, assim, de um primeiro relacionamento e de um segundo, né, muito abusivo, né, muita agressão. Então eu estava meio que me curando ali daquilo tudo, né. Fazia um bom tempo já que eu estava separada do pai do Isaac. Eu já tinha 1 ano e pouco que eu estava separada dele. Por que 1 ano e pouco? Porque quando a gente morava junto, a gente já não tinha convivência de casal mais, a gente só vivia no mesmo teto, porque eu não tinha na época condições de alugar uma casa, e assim que eu tive condições, eu saí. Então, quando eu saí de dentro daquele relacionamento, já não via mais uma vida de casal, né? Então, já fazia muito tempo de separação. Então, eu mais o pai do Benjamin, a gente começou a conversar, a gente começou a se conhecer. A gente não tinha oportunidade de sair junto, né? Porque a gente, tipo assim, eu não sou mais uma criança, né? Não sou mais uma menininha nova, então eu jamais ia expor, né,
a minha vida desse jeito, né? As pessoas já logo começam a falar, nossa, acabou de sair de um relacionamento, que tudo os outros acabou, né? As coisas pode ter 2, 3 anos atrás, que as pessoas sempre levam por outro lado. Então eu pensava muito assim, nessas coisas, né? Então a gente mantinha ali o nosso conhecimento ali foi por mensagem, por telefone. E quando a gente decidiu, né, que a gente realmente ia ficar junto, que a gente ia namorar, o sonho dele, gente, o sonho dele era casar. Ele ficava falando pra mim qual era a cor do terno que ele queria, como é que ele queria. E esse sempre foi o meu grande sonho, gente. Um dos meus grandes sonhos foi esse, né? É esse, né, de se casar na igreja. Eu creio, eu nunca perco a esperança que eu vou realizar o meu sonho, né? De poder entrar na igreja com todo o direito que uma mulher tem, né? Eu creio que toda mulher não é proibido sonhar, e aquela que sonha realiza, e eu vou realizar meu sonho, eu creio, né? Então ali juntou duas pessoas que tinham o mesmo sonho, né? E a gente falava o tempo todo nisso, né? Ele falava assim, bora orar, né? Pedir a Deus para que Deus nos dê condições, porque eu falava, eu quero vestido tal, eu quero isso, quero aquilo, e tudo isso, gente, que a gente quer, né? Não é barato, né, gente? Gasto, tem aí um custo. Então, gente, quando a gente decidiu que a gente ia, né, firmar um relacionamento, né? Até então, o pai do Sisak, ele não me incomodava em nada. Ele ficava pra lá e eu pra cá, né? Ele tinha, sempre teve contato com o filho dele, mas ele não, assim, não me incomodava em nada, né? E quando, até então, eu mais o pai do Benjamin, a gente não saía pra lugar nenhum junto, nada. A gente só se comunicava mesmo por mensagem, né? E quando ele ia na minha igreja, eu via ele. Então a gente decidiu, né, ir na igreja junto, visitar as igrejas juntas. A gente vai no monte, muita gente aí sabe o que é monte. A gente ia no monte, quer dizer, junto. E ali começou, né, o boato do povo, porque o pai do Benjamin, na verdade, o pai do Sisak, desculpa, morava assim, um pouco longe da minha casa, quase 2 bairros do meu. Mas as pessoas falam, né, e leva mesmo conversa, e falou pra ele que eu tava namorando, né? E esse homem chegou um dia na minha casa com uma fúria muito grande, quase arrancou o meu muro, né? E me ameaçou, falou assim que se eu arrumasse uma outra pessoa, que falou coisas horrendas, gente, que ele ia me fazer isso comigo, ia fazer aquilo comigo, que eu não era de ninguém, que eu era dele, que ele não ia aceitar nunca eu com ninguém, que eu ia ter que morrer do lado dele. E foi ele que tudo começou, né? E o pai do Benjamin todo feliz, né? Ali com aquele novo relacionamento, nós dois com o nosso sentimento, né? E eu cheguei pro pai do Benjamin, contei tudo o que estava acontecendo, e o pai do Benjamin falou, não, ele pode virar em 10, eu não desisto de você nunca, a gente vão casar, a gente vão ter a nossa casa, a gente vão realizar nosso sonho, a gente vão sim fazer tudo o que a gente falou. Gente, foi a partir de ali que a minha vida se transformou num inferno. Eu não podia mais dormir, eu não conseguia mais comer, eu não tinha mais paz. O pai do Sisak me perturbava dia e noite. Ele entrava na minha casa armado. Ele foi no aniversário do Sisak com a arma na cintura. Me ameaçava 24 horas, me mandava mensagem me ameaçando. Ia no meu portão de madrugada, me gritava. Quando eu atendia ele falava, deixa eu entrar aí, ver se tem alguém aí dentro da sua casa. E nessa época, gente, eu já tinha medida protetiva contra ele. Só que eu tentei várias vezes procurar meu direito, né? E não conseguia nada, né? E foi aquela luta, né? E o pai do Benjamin jamais desistiu de mim. A gente se falava por mensagem. Eu pedia a ele para nem passar na minha rua, porque eu tinha muito medo, né, do pai do Sisak fazer alguma coisa com ele, né? E o pai do Benjamin, como sempre, ele é um homem assim muito, muito trabalhador. Um menino que sonha muito em ter isso, sonha muito em ter aquilo. É um menino muito esforçado, né? Mas eu vou chegar no ponto, gente. Por que o pai do Benjamin não é presente na nossa vida hoje, né? Vou chegar no ponto que aconteceu na verdade. Gente, e a nossa vida, a gente não podia dormir mais, né? A gente, que eu falo assim, ele não podia dormir lá na casa dele, nem eu na minha, porque a gente estava sofrendo ameaça 24 horas, né? Ameaça mesmo, gente, ameaça de morte. Isso foi envolvido até as pessoas, né, da pesada, vamos dizer assim, daqui do lugar, começou a falar, né, que se ele se aproximasse da minha casa, né, se o pai do Benjamin se aproximasse da minha casa, que eles iam fazer isso e isso, porque eles tinham
recebido aí nenhuma ordem, né? No caso, né, que era a ordem do pai do Sisak, né? Não sei se isso é verdade, eu não sei, gente. Só sei que a gente ficou sabendo disso e na época a gente não tinha mais liberdade para nada, nem para falar no celular, nem para trocar mensagem, porque só nesse intervalo o pai do Sisak quebrou 2 celulares meus, né? O meu segundo celular que ele entrou na minha casa para me agredir, a minha irmã estava na minha casa. Nesse dia quase que ele me assassinou, né? Se não fosse a minha irmã, tá lá na minha casa com o esposo dela, tinha acontecido uma tragédia. A gente chamou a polícia, vizinho chamou a polícia não chegou até no dia de hoje, né? Que talvez amanhã eles venham procurar o que ia acontecer. E a gente ficou num relacionamento proibido, né? Eu não podia ir em lugar nenhum, gente. Eu ia fazer compra, eu chegava lá no lugar, o pai do Sisak estava lá, achando que eu estava indo encontrar com o pai do Benjamin. Tudo, monitorava 24 horas, passava na minha rua toda hora de bicicleta, aquela perturbação. Gente, isso é o que eu tô contando aqui, é o pouco que aconteceu. Ele entrou muitas vezes na minha casa, me agrediu mesmo, gente, de me deixar roxa, de quase me dar um fim em mim, né, por causa disso tudo. Na verdade, eu mais o pai do Benjamin, a gente, nesse intervalo, a gente assim, não tinha tido oportunidade nenhuma, nem de ficar assim meia hora junto, né? Porque a perseguição era demais. Uma vez, gente, quase que aconteceu, né? Uma tragédia, né? Eu fui convidada para uma festividade numa igreja e o pai do Benjamin também foi convidado, né? Assim, né? Foi convidado assim pessoalmente, né? Aqueles faz convite nos cartazes. E o pai do Benjamin foi nessa festividade, eu também fui, né? O pai do Benjamin nem sentar perto de mim ele sentava, porque eu proibia ele de se aproximar de mim. Ele era muito corajoso, né? Ele sempre ficava falando que nada, eu vou sim, a gente vai sair, vou fazer um lanche junto, ele não vai fazer nada. Só que, gente, quem conviveu com ele foi eu, então eu sabia que ele tinha realmente coragem para fazer alguma coisa com a gente, sim. E nesse dia eu cheguei na igreja, quando eu vi pai do Benjamin lá, eu fiquei com muito medo, porque tinha muita gente ali que conhecia o pai do Sisak ali naquele lugar. Eu falei, pronto, se eu pelo menos sentar 3 cadeiras perto desse homem, eu tô morta, porque vai todo mundo falar que a gente estava junto, que a gente estava sentado, que a gente estava se agarrando, que é assim que o povo fala coisa que eles nem vê, né? E eu sentei ali nas cadeiras de trás, o pai do Benjamin ficou sentado lá na frente. E nesse dia, gente, parece que eu tava adivinhando, né? Quando tava ali mais ou menos no meio do culto, uma pessoa veio e bateu no meu ombro e falou que tinha uma pessoa me chamando. Quando eu olhei para a porta, o pai do Sisak estava lá, gente, com um olho vermelho, com uma cara de ira tão grande. E eu já logo, meu coração gelou na hora, né, que eu achei, ele tá armado, né, e vai fazer alguma coisa, né. Me levantei, peguei o Sisak no colo e saí para fora e perguntei ele o que estava acontecendo. E ele pegou e olhou lá pra frente e já começou a me puxar pela minha blusa, tirou uma faca de todo tamanho, começou a me ameaçar com aquela faca e falou que ele ia degolar, né, o pai do Benjamin. Queria entrar pra dentro da igreja, eu agarrei na blusa dele também, comecei a pedir ele, pelo amor de Deus, pra ele não fazer nada. Eu falei pra ele, não, foi uma coincidência, a gente não veio junto. Ele veio pra igreja, ele viu o cartaz, ele veio pelo um convite, eu também, não tem nada a ver, nem sentado perto do menino eu tava. E ele começou a me xingar de tudo quanto é nome, começou a me agredir na porta da igreja. E eu pedi pra ele não fazer nada. Ele falou assim, pra mim não fazer nada com esse cara, eu quero que você vá embora agora, né? Então eu peguei as crianças, vou aqui resumir mais rápido, né? E aconteceu muitas coisas, gente, muitas coisas mesmo. O pai do Sisak, né, já bateu de frente várias vezes com o pai do Benjamin. Nem quis ir pra cima dele, só que eu sempre conversando com o pai do Benjamin. Se acontecer algumas vezes dele ir pra cima de você, ou querer caçar briga com você, você não para, não fica olhando pra ele nem nada, você pega e sai, porque eu tinha muito medo, né, de acontecer uma tragédia, alguma coisa. Então eu ia me sentir culpada ali naquela história pra sempre, né, gente? Então eu sempre pedia pra ele, e eu ficava sempre colocando, né, assim, o nosso sentimento à prova, né? Sempre eu falava com ele, se você realmente gosta de mim, se você realmente quer realizar tudo isso que a gente tem um sonho junto, você nunca vai reagir nada dele, né? Ele entrou, mandou mensagem,
comentou coisas, né, do pai do Benjamin no Facebook, mandou comentário ofensivo para ele no Facebook, para todo mundo ver. E o tanto que ele pode perseguir, né, as nossas vidas, ele perseguiu, né? Então aí chegou um ponto dessa história aí, né? Já havia um bom tempo, né? Essa bagunça toda, né? E eu já não tava mais aguentando aquilo, porque eu me sentia assim que tinha um dono da minha vida, né? Uma pessoa que cuidava da minha vida, uma pessoa que me prendia ali, né? Que era ele, né? Que eu não podia fazer nada, eu não podia ter um novo relacionamento, eu não podia ter uma vida, eu não podia dormir em paz, eu não podia ir numa igreja em paz, eu não podia ir num supermercado em paz, que eu ficava com medo toda hora. Ele levava o Sisak lá para casa deles, eu ficava só pensando em que ele ia fazer alguma coisa com o filho dele para se vingar daquela situação. E eu pensava tudo quanto é coisa. E realmente, várias vezes ele foi dentro da minha casa, arrastou o Sisak do meu colo e levava o Sisak à força, porque chegou um ponto que eu tava com muito medo dele fazer alguma maldade com o Sisak, que eu tava meio que proibindo o Sisak, né, de se aproximar dele. Então, muitas vezes ele entrou na minha casa e pegou o Sisak à força e levou embora o Sisak chorando, e ele levou, porque o Sisak ficou assustado com aquela situação, né? Teve até uma vez que ele entrou na minha casa e queria levar o Sisak para a praia, e eu não queria deixar, né? Que eu fiquei com medo, porque aquele dia eu tava sentindo uma coisa muito, muito, muito ruim mesmo. Eu tava com peso assim no meu coração, parece que ia acontecer alguma coisa. E ele pegou o Sisak, né? A minha amiga Célia lembra desse dia, que eu fui para casa dela gritando, desesperada para ela me ajudar, porque eu falava com ela, eu sinto que vai acontecer alguma coisa com meu filho. E ela, não vai acontecer nada, ele é o pai dele, ele não vai fazer nada. Calma, conversando comigo. Gente, e nesse dia o pai do Sisak, né, contando aqui um pouquinho, para chegar aqui na praia onde a gente mora, tem tipo uma descidinha. E ele foi, né, na descida do morro, ele só anda, né, em alta velocidade de bicicleta. E na descida do morro, gente, aconteceu uma tragédia, que o guidão da bicicleta quebrou. O Sisak voou longe, né? O couro da costela do Sisak arrancou, gente. Ficou na carne viva. A coxa dele saiu rasgando, assim, o joelhinho dele rasgou tudo, né? E o pai do Sisak pegou o Sisak, voltou com o Sisak de volta. Ele mesmo, gente, não machucou nada, né? Ele mesmo, não aconteceu nada com ele. Ele pegou o Sisak e trouxe o Sisak e me devolveu, o menino chorando, gritando. Só que aí até então eu achei que o menino tava chorando, assim como ele foi chorando, achei que ele tava me devolvendo o menino chorando. E foi, ainda falou assim, toma seu filho, não vou pegar mais ele não, pode ficar despreocupado. Depois que ele saiu, que eu fui dar um banho no Sisak, porque o sol tava muito quente, fui dar um banho nele e dar uma mamadeira, ver se ele ia dormir. Quando eu tirei a blusinha dele, eu vi tudo aquilo, né? E a partir daquele dia ali mesmo aí que eu fui proibir tudo, aí que a guerra começou. Que ele falou que eu não tinha direito de proibir, não sei o quê. Aí a mãe dele ia lá em casa ver o menino e eu ficava meio que segurando o Sisak, mas por medo de acontecer alguma coisa. Que logo veio na minha mente que ele tinha jogado o Sisak no chão, alguma coisa assim, porque ele queria. Mas depois eu fiquei sabendo, né, a mãe dele falou que foi o guidão da bicicleta que quebrou a bicicleta em movimento, né. E depois ele foi embora, né, o pai do Sisak, né, quando ele viu que ele joelhava no meu pé dentro da minha casa para me voltar para ele, implorar, fazer tudo quanto é tipo de promessa nos meus pés, né, para me voltar para ele. Só que eu vivi com ele foi 1 ano e 8 meses, então eu sabia quem era ele, sabia tudo que eu tinha passado com ele. Então eu não queria, eu tava vivendo uma vida nova, eu tava tendo um relacionamento com um homem que eu nunca tinha encontrado na face da terra, um homem que me valorizava em tudo. Um homem que não só por causa disso, um homem que me valorizava nas palavras, com atitude e tudo. Então eu não ia trocar tudo aquilo ali que eu estava vivendo por causa de uma pessoa que tinha me massacrado, me escravizado. Uma pessoa que só sabia me fazer chorar, só sabia me fazer triste. Jamais, eu estava vivendo uma vida nova e eu não ia trocar aquilo por nada, né? Então quando o pai do Sisak viu que ele não tinha mesmo, assim, vamos dizer, a chance, né? Não tinha, não ia ter eu de volta, ele foi embora, né? Para um lugar bem longe, aqui mesmo, só que era um lugar bem longe. Foi aí meio que, digamos assim, que ele deixou a gente em paz, né? Aí eu mais o pai do Benjamin, a gente começou a sair junto, a gente ia na praia, a gente tinha assim uma vida, um relacionamento, gente. A gente não morava junto nem nada, a gente não tinha assim
namoro, de dormir junto, nada disso até então, porque a minha religião não permite isso fora do casamento, né? Então a gente tava namorando, a gente tava feliz, a gente tava fazendo. E ele me ajudava muito, gente, muito mesmo. Em tudo que ele podia, ele me ajudava. Às vezes eu, assim, me renegava até as ajudas dele e ele sempre, não, eu quero te ajudar. E aquilo ali acontecendo, a gente estava lutando para que tudo aquilo acabasse, né? E quando ele foi embora, o pai de Isaac foi embora para esse lugar, era a chance de nós erguer, né? Arrumar uma nova vida, né? Poder conseguir o dinheiro para a gente fazer a nossa festa de casamento, realizar o nosso sonho, que não é fácil. Quem aí já casou, né? Que quis fazer alguma coisa, uma festa, alguma coisa, sabe que tem gasto. Então a gente tava ali muito sonhando, né? Eu comecei a pegar ainda mais criança ainda. Eu comecei assim, falei, vamos juntar o dinheiro que a gente vai conseguir assim. Juntar esse dinheiro e vai pagar essa festa. A gente vai embora para São Paulo junto, fazendo aqueles planos todos, né? E o pai do Benjamin conseguiu, ele comprou a nossa aliança. Ele conseguiu comprar a aliança na época, né? Com muito esforço. Então, gente, essa foi a parte 1 desse vídeo, né? Vou estar agora editando e vou estar colocando aí a parte 2 aí na plataforma e vocês vão estar acompanhando. Muito obrigado por me assistir até aqui e fiquem todos com Deus e tchau, tchau.